Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 19 de abril. Dia 20 de abril, que é o dia 110. Vamos continuar em Josué, capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 20. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com ele em Siló, na terra de Canaã, e disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos desse cidades para morarmos, além de pastagem para nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membro do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades, que antes haviam sido designadas as tribos de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades da tribo de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Issacar, Aser, Naphtali e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bassã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades da tribo de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram a ordem do Senhor a Moisés e por sorteio designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Estas foram as cidades da tribo de Judá e Simeão que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi. Os primeiros a serem sorteados: Kiriat Arba, isto é, Hebron, na cidade montanhosa de Judá, com pastagens ao redor. Arba era antepassado de Anak. Mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Calebe, filho de Chefoné, como sua propriedade. Essas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebron, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Libna, Jatir, Estemoa, Holom, Deber, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam esta cidade com suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim estas cidades com suas pastagens: Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário; Gezer, Kibzaim e Bet-Oron. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades com suas pastagens entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan: Eutec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam esta cidade com suas pastagens: Taanak e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés estas cidades com suas pastagens: Golã, em Bassã, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário, e Besterá. Foram 2 cidades. Da tribo de Sacar receberam estas cidades com suas pastagens: Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim. Foram 4 cidades. Da tribo de Aser receberam essas cidades com suas pastagens: Misal, Abdon, Eucate e Reobe. Foram 4 cidades. Da tribo de Naphtali receberam estas cidades com suas pastagens: Guedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Ramot-Dor e Cartã. Foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes, o clã de Merari, receberam da tribo de Zebulon estas cidades com suas pastagens: Joquneon, Cartá, Dimna e Naalau. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben
receberam estas cidades com suas pastagens: Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade receberam estas cidades com suas pastagens: Ramote, em Gileade, a cidade do refúgio para o homicida involuntário, Manaim, Esbon e Jazer. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total foram entregues aos levitas dentro do território israelita 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos restituiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra de que Moisés, seu servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade, do outro lado do rio Jordão. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amém. Amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então, Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bassã, a leste do rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram e seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim, os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gililote, perto do rio Jordão. Ali os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés prepararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, do lado oeste do Jordão. Por isso toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho de sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés: Toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em pior? Até hoje, não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim vocês abandonam o Senhor. Se hoje vocês se rebelaram contra o Senhor, amanhã ele voltará a sua ira contra toda a sua comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse do território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor,
A ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Lucas. Agora vamos continuar em Lucas, capítulo 20, versículo de 1 a 26. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou: Então, eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita de uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então, o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei, disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado, certamente eles os respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou: Então o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus, a quem Jesus se referia. E, no entanto, tinham medo da reação do povo. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixa influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, diga-nos, é certo pagar imposto a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Mostrem-me uma moeda de prata de quem são a imagem e o título nela gravados. De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. E agora em Salmos, capítulo 89, versículo de 1 a 13. Cantarei para sempre o teu amor ao Senhor, anunciarei a sua fidelidade a todas as gerações. Pois sei que o teu amor dura para sempre, e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu disseste: Fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz este juramento: Estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas, multidões de anjos se te exaltam por tua fidelidade. Pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais?
Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel, governa os mares revoltos e acalma as ondas agitadas. E esmagastes o grande monstro marinho com o teu braço poderoso. Despertaste seus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua. Tudo que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas, criaste o norte e o sul, o monte Tabor e o monte Hermon. Louvam o teu nome. Teu braço é poderoso, tua mão é forte, tua mão direita se levanta com força gloriosa. Agora em Provérbios, capítulo 13, versículo de 15 a 16. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. Até amanhã, no dia 111.